Olá, peço a paz de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Apocalipse 20, versículo 4 a seguir. E vi tronos, e assentaram sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e a palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores em Cristo Jesus deste canal, eu te agradeço por você deixar o seu joinha, deixar o like, ativar o sininho, para que a palavra de Deus ela seja exaltada, louvada e engrandecida. Cada vez que você dá um joinha ou transmite esta palavra para alguém, Deus certamente vai te abençoar, porque esta palavra tem que seguir. A Bíblia diz, irmãos, sobre tronos, e assentaram-se sobre eles no versículo 4, a quem foi dado o poder de julgar. Aqueles que se assentaram nos tronos são provavelmente os vencedores oriundos de todos os tempos e possivelmente os santos do Antigo Testamento. Leia Hebreus 11, versículo 39 e 40. Aqueles que viveram e voltaram à vida depois da volta de Cristo são conforme declarados que foram fiéis a Ele e não morreram durante a tribulação, como diz o versículo 6 e o versículo 9. João menciona, irmãos, a ressurreição dos santos da igreja que morreram porque ela já ocorreu quando Cristo retirou sua igreja da terra e levou ao céu no arrebatamento da igreja. Leia 1 Coríntios 15, 51 e João 14, 3. E a Bíblia diz o que muitos pastores nunca pregaram: que reinaremos com Cristo durante 1000 anos, aquele que é fiel, aquele que faz a vontade do Senhor, que obedece à palavra de Deus, que vai levar a palavra de Deus em verdade e justiça, pregando o verdadeiro evangelho, pregando o arrependimento ao povo, expulsando o demônio e curando o enfermo. Glórias a Deus. Esse reino de Cristo por 1000 anos é às vezes chamado milênio. Foi predito no Antigo Testamento, está lá em Isaías 9:6, Daniel 7:13 e 14, Malaquias 4:1 a 8 e Zacarias 14:1-9, e na própria Apocalipse 2:25 ao 28. Como nós sabemos, Satanás estará preso, como diz o versículo 2 e 3, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. João viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E lançou Satanás no abismo e ali o encerrou ele e pôs o selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Então, desse reino milenal de Cristo, participarão os salvos da igreja, os santos ressurretos e os santos mártires da tribulação. Oh, glórias a Deus. O povo do milênio a ser governado por Cristo
consistirá dos que permanecerem fiéis a ele durante a tribulação e até a sua vinda, e dos que nascerem no milênio. Leia Mateus 25:1. Nenhum inconverso entrará nesse reino. Nenhum. Aleluia. Tanto que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 19:21, que os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqueles que reinarem com Cristo terão autoridade sobre todas as nações e servirão e governarão Israel e as demais nações. Haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. Porque o mal não vai existir nesses 1000 anos, irmãos. O mal estará preso. Satanás estará preso por 1000 anos enquanto Jesus estiver aqui. A Bíblia diz que a natureza será restaurada à sua condição original de ordem, perfeição e beleza. Aleluia. Leia Romanos 8, 18 ao 23, Zacarias 14, versículo 8, Salmo 96, do 11 ao 13. Todos que optarem pela senda da impiedade, da rebelião, da desobediência serão castigados, como está no versículo 7 ao 10. Porque acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar à batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago do fogo de enxofre, onde a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Aquele que anda na iniquidade, na impiedade, no mal, terá esse mesmo fim. Todos. No fim dos 1000 anos, o reino será entregue ao Pai por Jesus, como está lá em 1 Coríntios 15, 24. Então sim, aí sim começará o reino final, eterno e perfeito de Deus e do Cordeiro. Quando se fala bem-aventurado santo, que faz parte da primeira ressurreição, essa expressão, irmãos, inclui a ressurreição de Cristo e de todo o povo de Deus. A ressurreição dos ímpios ocorrerá no fim do milênio, quando Satanás será solto. No fim do reino de Cristo, Satanás será solto, e o próprio Satanás, enganando-se ao ponto de supor que ainda poderá derrotar a Deus, sairá a enganar aqueles que quiserem rebelar-se contra o reino de Cristo, e ajuntarão a multidão de semelhantes rebeldes. Leia o versículo 8. A expressa oriunda de Ezequiel 38, versículo 39, representa as nações do mundo rebeladas contra Deus e a justiça. Reinaremos com Jesus 1000 anos, porque a morte já não existirá mais. Quantas pessoas estão aí se preocupando com festividade? O verdadeiro povo de Deus, ele procura ganhar almas, porque o tempo é curto e não sabemos quando Jesus irá arrebatar o seu povo, ou até mesmo quando você descer à sepultura. Se põe na posição, ore, jejue, leve a palavra de Deus com amor para aqueles que ainda não crê. Faça a sua parte para você não ser enganado. Deus te abençoe, te dê um bom dia em nome de Jesus.